Quando eu estou falando para vocês de clientes, eu estou falando que eu preciso moldar. Ok, né? Ele já está ali. Eu preciso moldar a minha oferta àquele público. Quando eu falo aqui numa linguagem de marketing, do jeito que fala assim, ó, um escritório para trabalhar conosco precisa ter 10 características básicas. Precisa ter isso, precisa ter isso, precisa ter isso, precisa ter isso, precisa ter isso. Quem é essa figura? Em cada lugar isso varia. Quem são as pessoas que influenciam? Como nosso colega acabou de falar aqui, qual é a mulher do dono? Qual é aquele outro empresário que influencia para que o meu cliente permaneça com o escritório ou troque? Né? Quais são esses influenciadores? São figuras que a gente precisa conhecer e precisa saber lidar bem com esses personagens, com esses agentes dentro do cliente. A partir daí, a partir do momento que você define quem são esses clientes e os clientes dentro do cliente, como é que eu vou acessar essas pessoas? Quais são as formas de comunicação que eu tenho para acessar essas figuras? Sempre que a gente fala de comunicação, as pessoas pensam na internet, pensam no folder, pensam... Tudo isso são ferramentas que você pode utilizar. Às vezes, a melhor é você tirar, com perdão dos termos, a bunda da cadeira e ir visitá-lo. Aliás, vocês costumam, sem motivo, sem problema e sem questão técnica para ser resolvida, visitar o cliente de vocês? Pode ser o almoço, pode ser o café, pode... que seja. O fato é, as melhores vendas que vocês vão fazer... desculpa, eu não posso falar de venda. Mas os melhores relacionamentos que vocês vão fazer são aqueles que você vai lá para não falar de negócio. Dá para entender isso? Pior coisa que tem para um cliente é quando ele sente que você o procura somente quando você está com problema de faturamento. Você se sente usado como cliente. Não, estava precisando mesmo falar com você. Né? Tem um gerente do meu ex-banco, toda vez que ele me ligava no final do mês, eu já sabia que ele estava com problema na meta. Não precisava mesmo falar com você. Eu falei, já é problema. Quer me vender alguma coisa. Essa relação é muito ruim. A questão é, como é que eu mantenho ao longo do tempo, um contato com o meu cliente, não com o propósito de ficar oferecendo coisas, mas de fato saber como é que andam as coisas do outro lado, como é que está funcionando o negócio dele e por aí vai. Uma boa dica que eu daria para vocês com relação a isso, façam de tempos em tempos uma reunião com o cliente de vocês, ou trimestral, ou semestral, depende da dinâmica do negócio de vocês. Faça uma reunião para falar dos resultados que você tem tido com as ações dele. Funciona. Funciona. Depois de uma, duas vezes, vocês vão perceber que ele começa a olhar você de uma forma diferente. E normalmente nessas reuniões vão surgir muitas coisas que ele não lembra de falar para você no dia a dia. Até porque muitas vezes você tem um contato com o nível mais operacional no dia a dia. Você não tem um contato com o gerente ou o diretor ou o superintendente jurídico. Funciona e é uma coisa fundamental. Quais são essas comunicações que eu deveria ter com o meu cliente? A internet, eu participo de grupos de discussão, eu publico artigos, eu participo da revista, né? Eu tenho eventualmente uma assessoria de imprensa. Posso ter ou não posso ter? Não digo para vocês todo escritório precisaria ter. Não, até tomem cuidado com a assessoria de imprensa. Por quê? A assessoria de imprensa ela vai te demandar muito. Alguém já teve experiência aqui de contratar uma assessoria de imprensa? É muito bacana, é um trabalho que dá resultado. Mas digo para vocês, estejam preparados para um assessor de imprensa. O que normalmente acontece, o escritório contrata uma assessoria de imprensa e aí o assessor te liga hoje e fala assim, olha, eu tenho uma entrevista para você daqui a meia hora na CBN. Ele fala, mas daqui a meia hora eu não posso. Né? Ela fala, cara, mas é CBN, seu público está lá. Mas meia hora eu não posso. Então, você está jogando dinheiro no lixo. Nossa, eu consegui um espaço
no melhor jornal para a sua área, para você escrever um artigo, você me entrega, então, depois de amanhã. Ele fala, você está louco? E eu trabalho que hora? eu falo para vocês que eu já vi isso no dia a dia. Então, não contrata assessoria, você não está preparado. O seu escritório não está preparado ainda para ter uma assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa ela te demanda muito tempo, não só do outro lado, mas o seu também. Mas é uma ferramenta que funciona bastante bem. Seu escritório pode promover diversos eventos. Isso é uma ferramenta de comunicação importante. Os cafés da manhã, os almoços, os núcleos de debate. Um escritório que a gente assessora há um bom tempo, esse por sinal na área de seguros, nós conseguimos reunir para discutir uma... Vocês vão me desculpar os termos se eu estiver falando alguma bobagem das leis, enfim, porque não é nosso métier, mas uma determinada lei que saiu num dia, uma semana depois, a gente conseguiu reunir diversas pessoas influentes sobre aquela lei, né, para discutir isso com os clientes. Foi sensacional. A imagem do escritório é muito diferente depois de um evento como esse. De novo, todas essas coisas tomam tempo. Né? Não é algo que você faz hoje, no dia seguinte está todo mundo colhendo 1000 resultados. Não é essa a ideia, mas é um trabalho que precisa ser feito. Visitas às feiras do seu público. Você atua no mercado, você tem uma grande empresa cliente do seu escritório, por exemplo, que é da área automobilística, caminhões. Acabou de ter agora, na semana passada, a feira chamada Automec. Estou falando que tem um nosso cliente que expõe lá. E você não vai. Você não vai prestigiar seu cliente lá? Não, mas eu não tenho nada a ver com mecânica. Mas não é para ter com mecânica, é para ter com o seu cliente. É um momento importante para o seu cliente. E aí, um momento importante para o seu cliente, você não participa? Você tem que participar. É um momento de você entender o mercado dele. É um momento de você entender a estratégia dele. Digo para vocês, poucas vezes eu vi um advogado visitando uma feira de um cliente dele. E as poucas que eu vi, gol de placa. Já no próprio stand você começa a falar de negócio. Nossa, cliente, pô, então precisa ver aquilo lá, não esquece daquilo. É isso, você precisa participar da vida do seu cliente de fato. Quando eu estou falando de clientes, eu estou falando, para resumir, tenha interesse sincero pelos seus clientes e implante ferramentas para se relacionar com eles de uma forma contínua. Fujam do sorriso, com todo o respeito de novo, de aeromoça. Né? Sabe o que é o sorriso de aeromoça? Perfeito. Perfeito. O sorriso é esse mesmo. Vocês não viram, mas ele acabou de fazer o sorriso de aeromoça. Não finjam que vocês gostem do cliente de vocês. Gostem de fato dos clientes de vocês. Se interessem de fato por ele. Né? Se interessem de fato pelos clientes de vocês. Tentem de fato entender qual é o negócio dele. Né? Tentem de fato entender quais são as preocupações sob o ponto de vista deles, não seu. Ok?